O dia em que Milena Martins entrou naquele banco parecia comum para quem passava pela rua, mas para ela era o último fio de esperança antes do abismo. O ar gelado do ar-condicionado queimava sua pele enquanto o relógio avançava sem piedade. Ela só precisava de mais 2 semanas. 2 semanas para salvar o próprio pai de uma dívida que já havia destruído tudo o que possuíam. Suas mãos tremiam sobre o colo, os olhos vermelhos denunciavam noites sem dormir, e cada segundo ali parecia esmagar o pouco orgulho que ainda restava. "Por favor", sussurrou ela com a voz quebrada, tentando manter a dignidade mesmo quando sentia o mundo desmoronar. Do outro lado da mesa, o gerente permaneceu frio. Explicou sem emoção que o prazo havia acabado. A dívida havia crescido de forma impiedosa, alimentada por juros e ameaças de pessoas que não conheciam limites. Quase 200 mil euros, um número que ecoava na cabeça de Milena como uma sentença. Ela fechou os olhos por um instante, lembrando do pai sentado na pequena sala do apartamento simples em São Paulo, abatido, carregando culpa nos ombros desde que perdera a esposa e se afundara em apostas online. Milena já tinha vendido o carro, as joias da mãe, os móveis. Não restava mais nada, apenas o próprio tempo, o próprio corpo cansado e uma esperança que insistia em não morrer. No andar superior do prédio, Augusto Valverde ajustava a gravata com precisão quase militar enquanto revisava contratos milionários. CEO de uma das fintechs mais influentes do país, ele era conhecido por sua mente analítica e pelo controle absoluto sobre cada detalhe da própria vida. Emoções, para ele, eram fraquezas que aprendera a esconder depois de uma traição que o marcara profundamente anos atrás. Mas algo naquela voz que ecoava do andar inferior chamou sua atenção. Era um som carregado de dor e coragem. Augusto aproximou-se da janela e viu Milena pela primeira vez. O vestido simples, o olhar firme apesar das lágrimas, a postura que insistia em permanecer ereta mesmo diante do fracasso. Havia algo nela que não combinava com derrota, algo que o fez parar, mesmo quando sua agenda exigia que continuasse. Ele virou as costas, tentando ignorar. Não era problema dele. Ainda assim, a imagem dela ficou gravada como uma marca impossível de apagar. Quando Milena saiu do banco, o vento frio da tarde atravessou suas roupas finas. Ela caminhou sem direção pelas ruas movimentadas de São Paulo, observando pessoas rindo, cafés cheios, carros luxuosos passando. Tudo parecia pertencer a outra realidade, uma vida distante da dela. Restavam apenas 3 dias para pagar a dívida, 3 dias para evitar que homens perigosos voltassem à porta do pai. Lá dentro, Augusto tomou uma decisão que nem ele próprio compreendia. Pediu informações sobre aquela cliente, ignorando regras de confidencialidade com a mesma frieza com que fechava negócios bilionários. Enquanto o carro preto atravessava a cidade, ele leu cada detalhe sobre Milena Martins, 27 anos, formada em administração, trabalhando em uma pequena empresa de eventos, sustentando o pai doente e lutando contra uma avalanche de problemas que não havia causado. A dívida original, 40 mil. O valor atual, quase 5 vezes maior. Augusto fechou a pasta e olhou pela janela. Pela primeira vez em anos, algo dentro dele se moveu, uma mistura perigosa de curiosidade, respeito e uma emoção que ele evitava nomear. 3 dias depois, o telefone de Milena tocou. Um número desconhecido. Uma voz feminina elegante informou que Augusto Valverde desejava encontrá-la em seu escritório. Ela não entendeu o motivo, mas aceitou. Não tinha mais nada a perder. Na manhã seguinte, vestiu o único conjunto formal que restava e entrou no prédio imponente da empresa Valverde Tech. Mármore branco, vidro espelhado, silêncio luxuoso. Tudo parecia grande demais para alguém que se sentia tão pequena naquele momento. Quando a porta se abriu e Augusto apareceu, o ar pareceu mudar. Ele era alto, postura impecável, olhar intenso que parecia enxergar além das palavras. Milena sentiu um arrepio involuntário percorrer a espinha, como se estivesse diante de algo perigoso e inevitável. "Vou ser direto", disse ele com voz firme. "Sei da situação do seu pai." O coração dela disparou. Como ele sabia? Augusto explicou apenas o necessário, mantendo distância emocional, mas seus olhos não deixavam de observá-la. Ele analisava cada reação, cada respiração contida, cada gesto nervoso das mãos dela. "Posso pagar toda a dívida", afirmou.
Milena sentiu o mundo parar. Em troca, você trabalhará para mim durante 1 ano, como minha assistente pessoal, exclusividade total. O silêncio que se seguiu parecia pesado demais para caber naquela sala elegante. Ela tentou entender. Era sério, era um jogo, um teste. Por que eu? Perguntou a voz quase falhando. Porque você não está aqui por ambição, respondeu ele sem hesitar. Está aqui por lealdade. As palavras tocaram algo profundo nela. Ainda assim havia medo. Um acordo com um homem desconhecido, poderoso, misterioso. Um contrato que poderia mudar tudo. Milena respirou fundo. Pensou no pai. Pensou nas noites de ameaça, nos olhares duros na porta de casa. Aceito, disse finalmente. Augusto assentiu, como se já soubesse qual seria a resposta. 10 minutos depois, ela assinava o contrato com mãos trêmulas. Quando apertaram as mãos, um choque silencioso percorreu os dois. Não era apenas um acordo profissional. Havia algo mais. Algo quente e perigoso escondido naquele toque breve. A dívida será paga hoje, afirmou ele olhando pela janela. Ninguém mais vai incomodar sua família. Milena conteve as lágrimas. Agradeceu em voz baixa, tentando não revelar o turbilhão que se formava dentro dela. Naquele instante, nenhum dos dois imaginava que aquela decisão mudaria completamente o rumo de suas vidas. E enquanto ela deixava o prédio, segurando os documentos contra o peito, Augusto permaneceu imóvel diante do vidro, observando sua silhueta desaparecer entre as pessoas. Ajustou a gravata mais uma vez, como se buscasse recuperar o controle, mas sabia que havia cruzado uma linha invisível. Pela primeira vez em anos, Augusto Valverde não estava totalmente no comando, e Milena Martins acabara de entrar em um mundo onde desejo e razão começariam a se confundir. O primeiro dia de Milena Martins na empresa de Augusto Valverde começou antes mesmo do sol nascer completamente sobre São Paulo. Ela acordou com o coração acelerado, como se estivesse prestes a entrar em um mundo que não lhe pertencia. Vestiu uma blusa clara, calça social preta e amarrou o cabelo com cuidado, tentando esconder o nervosismo que crescia dentro dela. Ainda parecia surreal pensar que a dívida do pai havia desaparecido como um peso arrancado dos seus ombros. Mas, junto com o alívio, vinha a responsabilidade do acordo que havia feito. Quando chegou ao prédio imponente da Valverde Tech, o ar parecia diferente. Funcionários elegantes caminhavam com pressa pelos corredores de mármore. Vozes baixas e passos firmes criavam um ritmo quase hipnótico. Milena foi recebida por Helena, a assistente executiva que a guiaria nos primeiros dias. A mulher tinha postura firme e um sorriso discreto, daqueles que escondem experiência e observação constante. Augusto é extremamente pontual, explicou Helena enquanto caminhavam. Café preto às 7h35, agenda impressa às 7h40. Ele não gosta de surpresas. Milena assentiu várias vezes, tentando memorizar cada detalhe. Sentia como se estivesse entrando em uma coreografia onde qualquer erro poderia custar caro. O escritório dela ficava logo em frente à sala principal de Augusto, um espaço elegante e organizado que refletia exatamente quem ele era. Controle absoluto, linhas retas, silêncio estratégico. Às 8 em ponto, a porta se abriu. Augusto apareceu vestindo um terno azul escuro impecável, os olhos atentos, percorrendo o ambiente até encontrarem Milena. Por um segundo, algo quase imperceptível passou por sua expressão. Talvez surpresa por vê-la ali tão cedo, talvez algo mais profundo que ele rapidamente escondeu atrás da frieza habitual. Senhora Martins, disse com voz neutra, na minha sala. Ela o seguiu sentindo o som dos próprios passos ecoar mais alto do que deveria. O escritório era amplo, com janelas enormes que mostravam a cidade despertando lentamente. Augusto permaneceu de pé atrás da mesa, as mãos apoiadas na madeira escura. Preciso deixar algo claro desde o início, começou ele. Nossa relação é estritamente profissional, nada além disso. As palavras foram firmes, mas o olhar dele demorou um segundo a mais sobre o rosto dela, como se estivesse avaliando algo que nem ele compreendia. Milena respirou fundo. Entendido, Sr. Valverde. Ele explicou suas expectativas. Horários rígidos, reuniões constantes, viagens inesperadas. Cada detalhe parecia milimetricamente calculado. Era intenso e desafiador. Os primeiros dias foram exaustivos. Milena corria pelos corredores organizando agendas, respondendo chamadas e aprendendo sistemas complexos. Augusto era exigente, quase implacável com erros mínimos.
Um documento com vírgula fora do lugar voltava para a correção. 1 minuto de atraso era observado em silêncio. Ainda assim, havia momentos estranhos que ela não conseguia explicar. Ele ajustava a gravata sempre que ela entrava na sala. Seus olhos acompanhavam discretamente quando ela saía, e apesar da frieza, existia uma atenção silenciosa que não combinava com indiferença. Numa tarde, enquanto procurava um contrato antigo na sala de arquivos, Milena percebeu a presença de Roberto, um executivo conhecido por comentários inconvenientes. Ele se aproximou demais, o sorriso desconfortável, a voz baixa demais para ser profissional. Deve ser interessante trabalhar tão perto do chefe, disse ele inclinando-se. Milena manteve a postura firme. Só estou fazendo meu trabalho. Antes que ele continuasse, uma voz fria cortou o ar. Roberto. Augusto estava na porta, os braços cruzados e o olhar escuro como tempestade. O outro homem recuou imediatamente, murmurando desculpas e saindo apressado. O silêncio que ficou entre eles era denso. Se alguém a deixar desconfortável, disse Augusto sem encará-la diretamente. Quero saber. Milena sentiu algo quente crescer no peito. Era proteção, mas também algo que ela não conseguia nomear. As semanas passaram e a rotina começou a criar uma proximidade inesperada. Pequenos detalhes surgiam entre eles como fios invisíveis. Ele notava quando ela estava cansada e diminuía o ritmo das reuniões. Ela aprendia a antecipar o café da tarde, exatamente no horário em que a energia dele parecia diminuir. Uma tarde chuvosa mudou algo dentro deles. Milena tropeçou levemente ao entrar na sala carregando documentos. Augusto se levantou rapidamente e a segurou pela cintura antes que ela caísse. O contato foi breve, mas intenso. O calor das mãos dele atravessou o tecido da blusa e por alguns segundos o mundo pareceu parar. Ela levantou os olhos e encontrou os dele tão próximos que podia sentir a respiração quente contra o rosto. Nenhum dos dois falou. Era como se uma linha invisível estivesse prestes a ser cruzada. Augusto a soltou de repente, como se tivesse tocado algo proibido. Cuidado, murmurou a voz mais rouca do que o habitual. Milena recolheu os papéis com o coração disparado. Desde aquele instante, tudo parecia diferente. Nas reuniões externas, ele insistia que ela se sentasse ao seu lado. Em restaurantes elegantes, sua mão guiava discretamente as costas dela quando atravessavam multidões. Toques rápidos, quase profissionais, mas carregados de uma tensão silenciosa. Milena começou a perceber pensamentos novos surgindo em sua mente. O modo como ele falava com firmeza, o jeito como a voz dele ficava mais baixa quando dizia seu nome, era perigoso e irresistível. Augusto, por sua vez, travava uma batalha interna que ninguém via. Ele havia criado regras para não se envolver emocionalmente, para não repetir erros do passado. Porém, a presença de Milena desorganizava tudo. A forma como ela sorria discretamente quando resolvia um problema, como mordia o lábio quando estava concentrada, como sua determinação iluminava o ambiente. Tudo isso o desarmava. Numa noite em que ficaram trabalhando até tarde, o escritório estava quase vazio. A cidade brilhava pelas janelas enquanto a chuva fina tocava o vidro. Milena levou 2 xícaras de café até ele. Os dedos dele se tocaram por um instante. Um silêncio intenso preencheu o espaço. Você deveria ir para casa, disse Augusto, desviando o olhar. Ainda temos trabalho, respondeu ela firme. Ele a observou por alguns segundos, e algo semelhante à admiração passou por seus olhos. Conversaram pouco, mas naquele silêncio compartilhado surgiu uma conexão nova. Não era apenas chefe e assistente, era algo mais profundo, ainda indefinido. Quando finalmente saíram do prédio, Augusto insistiu em levá-la até o apartamento. O carro atravessava as ruas molhadas, enquanto o silêncio entre eles parecia confortável, quase íntimo. Ao chegar, ele esperou até que as luzes do apartamento dela acendessem antes de partir. Nos dias seguintes, pequenos gestos começaram a surgir. Ele ajustava o ar-condicionado quando percebia que ela estava com frio. O café dela aparecia pronto antes mesmo que pedisse. Era como se ambos estivessem aprendendo a linguagem silenciosa um do outro. Mas junto com a proximidade vinha o medo. Milena sabia que aquele homem tinha construído muralhas altas demais para serem atravessadas facilmente. E Augusto sentia que cada passo em direção a ela era uma ameaça ao controle que sempre manteve sobre si mesmo. Ainda assim, algo inevitável estava nascendo entre eles.
Uma tensão suave, um desejo silencioso que se escondia atrás de olhares demorados e palavras cuidadosamente escolhidas. E mesmo sem admitir em voz alta, ambos começaram a perceber que aquele acordo profissional já não era apenas um contrato. Era o início de algo que nenhum dos dois sabia como parar. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que parecia previsível por fora, mas que por dentro crescia como uma chama silenciosa entre Milena Martins e Augusto Valverde. O acordo profissional continuava sendo a base de tudo, porém havia algo nos olhares trocados, nos pequenos gestos e nos silêncios compartilhados que já não podia ser ignorado. Era como se ambos caminhassem sobre uma linha fina, tentando manter o equilíbrio entre razão e emoção. Milena começava a entender melhor o ritmo de Augusto. Ele chegava cedo, revisava cada detalhe da agenda, evitava conversas pessoais e mantinha uma postura firme diante dos funcionários. No entanto, quando estavam a sós na sala dele, havia momentos em que a expressão rígida parecia suavizar por alguns segundos, como se ele permitisse que uma parte mais verdadeira aparecesse. Numa manhã de terça-feira, enquanto organizava documentos, Milena encontrou uma pasta com informações antigas sobre a dívida do pai. Ela não pretendia invadir a privacidade de Augusto, mas o número chamou sua atenção. Ao ler com mais cuidado, percebeu algo que fez seu coração acelerar. Ele havia pago muito mais do que o necessário para encerrar aquela situação. O valor era absurdo. Não era apenas uma ajuda financeira, era a proteção completa, garantias legais e um acordo silencioso que afastaria qualquer ameaça futura da família dela. Milena ficou imóvel, sentindo uma mistura de gratidão e confusão. Por que alguém faria algo tão grande por uma pessoa que mal conhecia? Durante o resto do dia, ela tentou manter a postura profissional, mas o pensamento não saía da cabeça. Cada vez que olhava para Augusto através da parede de vidro, via o homem sério que comandava reuniões com autoridade, como se aquele gesto extraordinário nunca tivesse existido. No fim da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, ela tomou coragem e entrou na sala dele. Senhor Valverde, precisamos conversar. Ele levantou os olhos do computador, surpreso com a firmeza da voz dela. Algo urgente? Milena colocou a pasta sobre a mesa. Por que pagou tanto dinheiro? A dívida não era tão alta. O silêncio que se formou foi pesado. Augusto fechou o laptop lentamente, os olhos escurecendo. Isso não é algo que você precisa saber. Claro que é, insistiu ela, tentando manter o controle da emoção. Eu pensei que fosse apenas um acordo profissional, mas isso vai além. Ele se levantou e deu alguns passos pela sala, como se buscasse distância da própria vulnerabilidade. Eu quis garantir que ninguém mais tocasse na sua família, disse por fim a voz baixa. Só isso. Milena cruzou os braços, observando-o com atenção. Não acredito que seja só isso. Augusto respirou fundo. Por um momento, parecia prestes a revelar algo mais, mas logo ergueu novamente a barreira emocional que sempre o protegia. Volte ao trabalho, Milena. Ela saiu da sala com o coração apertado, sentindo que havia muito mais por trás daquele gesto do que ele permitia mostrar. Nos dias seguintes, a tensão entre eles cresceu de forma silenciosa. Augusto voltou a uma postura ainda mais profissional, evitando conversas desnecessárias e mantendo distância física sempre que possível. Porém, essa tentativa de controle apenas tornava tudo mais intenso. Milena começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Ele observava discretamente quando ela conversava com outros executivos, ajustava a gravata quando ela se aproximava, e havia algo nos olhos dele, uma mistura de desejo contido e medo que a deixava inquieta. Um convite inesperado mudou o rumo daquela fase. Augusto informou que ela o acompanharia em uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro. Seriam 3 dias intensos, de reuniões com investidores internacionais. Milena sentiu o coração acelerar ao imaginar passar tanto tempo ao lado dele fora do ambiente rígido do escritório. No dia da viagem, o carro preto parou diante do prédio dela ainda antes do amanhecer. Augusto abriu a porta traseira pessoalmente, um gesto que parecia simples, mas que carregava cuidado. Durante o voo ele trabalhou concentrado, mas quando o avião enfrentou uma turbulência leve, Milena segurou o apoio de braço instintivamente. Sem pensar, Augusto colocou a mão sobre a dela. É só ar, disse em voz baixa. O toque foi breve, porém intenso. Quando percebeu o que havia feito, ele retirou a mão rapidamente e voltou ao computador,
como se nada tivesse acontecido. Ainda assim, o calor daquele gesto permaneceu com ela durante todo o restante do trajeto. O hotel no Rio era luxuoso, com vista para o mar e janelas enormes, que deixavam entrar a luz dourada da tarde. As reuniões começaram imediatamente. Augusto dominava cada sala com confiança natural, e Milena o observava com admiração crescente. Ele parecia inabalável, mas sempre que ela falava, ele inclinava levemente o corpo em sua direção, como se estivesse pronto para defendê-la de qualquer comentário inadequado. Na primeira noite, jantaram sozinhos para revisar as anotações do dia. O ambiente era elegante. A iluminação suave criava uma atmosfera quase íntima. "Você foi bem hoje", disse Augusto de repente. Milena levantou os olhos, surpresa com o elogio. "Obrigada, Augusto." Ele ficou em silêncio por um segundo, como se ouvir o próprio nome nos lábios dela fosse algo perigoso. "Fora do escritório. Pode me chamar assim." A frase simples carregava um significado enorme. Era uma pequena quebra nas regras que ele próprio havia criado. Durante o jantar, conversaram mais do que o habitual. Milena descobriu que Augusto havia transformado uma pequena empresa familiar em um império após perder os pais em um acidente. Ele revelou isso sem entrar em detalhes, mas o tom de voz mostrava que havia dor escondida ali. Quando voltaram ao hotel, caminharam lado a lado pelo corredor silencioso. As portas dos quartos ficavam próximas e o ar entre eles parecia carregado de algo não dito. "Boa noite, Milena", murmurou ele, a voz mais baixa do que o habitual. "Boa noite, Augusto." Ela entrou no quarto sentindo o coração acelerado. Pela primeira vez, percebeu que não era apenas gratidão ou admiração, era algo mais quente, mais profundo, algo que a assustava. Na manhã seguinte, o calor do Rio contrastava com o frio emocional que ambos tentavam manter. Durante uma pausa nas reuniões, um investidor estrangeiro se aproximou de Milena com comentários inadequados. Antes que ela pudesse responder, Augusto surgiu ao lado dela com uma expressão dura. "Minha assistente está aqui para trabalhar", disse firme. "Não para conversas pessoais." O homem se afastou imediatamente. Milena sentiu o peito aquecer com aquela proteção silenciosa. Havia algo nos olhos dele naquele momento. Algo primitivo, intenso, quase possessivo. Mais tarde, durante uma caminhada rápida até o carro, começou a chover de repente. Augusto tirou o próprio paletó e colocou sobre os ombros dela sem pedir permissão. "Você não pode ficar doente", explicou, tentando manter o tom profissional. Ela sorriu, sentindo o perfume dele envolver seu corpo. Naquela noite, enquanto trabalhavam até tarde no quarto dele revisando documentos, o silêncio entre eles se tornou quase palpável. Milena ofereceu café e quando os dedos dele se tocaram novamente, ambos ficaram imóveis por alguns segundos. Os olhos se encontraram. Era impossível ignorar o que crescia ali. Augusto desviou primeiro, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. "Devemos manter as coisas sob controle", murmurou. Milena assentiu, mas sabia que já era tarde demais para fingir que aquilo era apenas profissional. Naquele instante, enquanto a cidade brilhava lá fora e o som distante do mar chegava até a varanda, os dois entenderam que estavam se aproximando de um ponto sem volta. Se essa história já mexeu com você de alguma forma, deixa o seu like, porque cada curtida mostra que você também acredita que o amor pode surgir nos momentos mais inesperados. E me conta aqui nos comentários, se fosse você no meu lugar, teria feito a mesma escolha ou teria seguido outro caminho? Um lugar onde regras deixariam de existir e onde o coração começaria a falar mais alto do que qualquer contrato. A volta do Rio de Janeiro trouxe uma mudança silenciosa entre Milena Martins e Augusto Valverde. Nada havia sido dito diretamente, nenhum gesto ultrapassara a linha que ele insistia em manter, mas a tensão entre os dois agora era impossível de ignorar. O escritório parecia menor quando estavam juntos, como se o ar ficasse mais quente sempre que seus olhares se cruzavam por tempo demais. Milena tentou retomar a rotina como antes. Chegava cedo, organizava a agenda com precisão e evitava pensamentos que pudessem atrapalhar seu foco. No entanto, era difícil fingir que nada havia mudado depois daqueles dias fora da cidade. Cada palavra trocada no Rio, cada gesto de cuidado, cada toque acidental havia deixado marcas que ela não conseguia apagar. Augusto também parecia diferente, mais silencioso, mais atento. Ele mantinha a postura rígida diante dos outros funcionários, mas quando estavam a sós,
Havia momentos em que o olhar dele demorava mais do que deveria sobre ela. Era um conflito constante entre o desejo de se aproximar e a necessidade de manter distância. Uma semana após o retorno, a empresa anunciou a grande gala anual de fim de ano. Era um evento importante, reunindo investidores, executivos e clientes estratégicos. Augusto chamou Milena à sua sala para discutir os preparativos. "Você vai comigo", disse ele sem levantar os olhos dos documentos. Milena hesitou. "Eu devo ir como assistente?" Ele finalmente a encarou. "Você faz parte da equipe. É esperado que esteja lá." O tom era profissional, mas algo na forma como ele falou deixou claro que havia mais por trás da decisão. Talvez ele quisesse tê-la por perto. Talvez nem ele soubesse o motivo. Nos dias que antecederam a gala, Helena ajudou Milena a escolher um vestido adequado. Era elegante, em tom vinho profundo, com mangas delicadas e corte simples, mas sofisticado. Quando ela se olhou no espelho pela primeira vez, quase não se reconheceu. Sentiu um frio na barriga ao imaginar o olhar de Augusto quando a visse assim. A noite do evento chegou rápida demais. O salão do hotel estava iluminado por lustres dourados, mesas decoradas com flores claras e música suave ao fundo. Milena entrou com passos cautelosos, tentando controlar o nervosismo. Procurou Augusto entre as pessoas e o encontrou perto do bar, conversando com outros executivos. Quando ele se virou e a viu, ficou imóvel por um segundo. O olhar percorreu cada detalhe dela, desde o cabelo preso de forma elegante até o brilho discreto do vestido sob a luz suave. Algo mudou na expressão dele, uma mistura de surpresa e admiração que ele não conseguiu esconder completamente. "Você está..." Começou, mas parou como se procurasse palavras que não encontrava. Milena sorriu de leve, tentando disfarçar a própria insegurança. "Está tudo bem?" "Está perfeita", respondeu ele finalmente, a voz mais baixa do que o habitual. A frase ficou suspensa entre eles, carregada de significado. Durante a gala, Augusto manteve Milena ao seu lado quase o tempo todo. Apresentou-a a investidores importantes, incluiu-a em conversas estratégicas e, em alguns momentos, a mão dele pousava discretamente na parte baixa das costas dela para guiá-la pelo salão. Toques rápidos, quase imperceptíveis para os outros, mas intensos demais para serem ignorados por ela. Milena começou a perceber os olhares curiosos ao redor. Pessoas cochichavam, observavam a proximidade entre os dois. Ainda assim, Augusto parecia não se importar. Era como se naquela noite ele tivesse decidido parar de fingir que a presença dela não significava algo maior. Em determinado momento, a música mudou para um ritmo mais lento e algumas pessoas começaram a dançar. Augusto permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando o movimento no centro do salão. Então, sem avisar, estendeu a mão para Milena. "Dança comigo?" Ela hesitou, o coração acelerado. Aceitar significava ultrapassar mais uma linha invisível. Mesmo assim, colocou a mão na dele. Augusto a conduziu até a pista, posicionando uma das mãos na cintura dela, enquanto a outra segurava a dela com firmeza. O toque era quente, seguro, e o corpo dele parecia encaixar perfeitamente ao dela enquanto começavam a se mover lentamente. Milena sentiu a respiração dele próxima ao rosto. O perfume suave misturava-se ao som da música, criando uma atmosfera quase irreal. "Isso não deveria estar acontecendo", murmurou ele tão baixo que apenas ela ouviu. "Eu sei", respondeu sem se afastar. Os olhos dele se encontraram. Havia medo ali, mas também uma verdade que nenhum dos dois queria negar. Quando a música terminou, permaneceram imóveis por alguns segundos, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Foi interrompido apenas quando um investidor chamou Augusto para uma conversa urgente. Ele soltou a mão dela lentamente, como se estivesse lutando contra a própria vontade. Mais tarde, enquanto conversava com Helena perto da mesa de bebidas, Milena percebeu a aproximação de um executivo rival conhecido por sua arrogância. Ele falou de forma educada, mas seu tom carregava intenções claras demais. Antes que a conversa se prolongasse, Augusto surgiu ao lado dela. A mão dele pousou na cintura dela, firme e protetora. "Ela está comigo", disse com voz calma, mas carregada de autoridade. O homem recuou imediatamente. Milena sentiu o coração acelerar com a forma como Augusto a puxou levemente para perto. Havia algo naquele gesto que ultrapassava o profissional. Algo quase possessivo que a deixou sem ar por um instante.
Isso foi necessário? Perguntou ela em voz baixa. Ele estava interessado demais, respondeu Augusto, olhando diretamente nos olhos dela. E isso te incomoda? A pergunta escapou antes que ela pudesse evitar. Ele se aproximou um pouco mais, o rosto próximo ao dela, mais do que deveria. O silêncio que se seguiu foi intenso. Augusto a conduziu até a varanda externa do hotel, longe dos olhares curiosos. A noite estava fria e a cidade brilhava abaixo deles. Ele soltou a mão dela lentamente, passando os dedos pelo cabelo em um gesto nervoso. Eu tentei manter distância, disse finalmente, mas cada vez que você está perto, fica mais difícil. Milena sentiu o coração apertar. Então, por que continuar lutando contra isso? Ele a olhou como se estivesse diante de algo perigoso. Porque se eu cruzar essa linha, não sei se vou conseguir voltar. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Talvez não precise voltar. Por alguns segundos, ficaram tão próximos que o calor do corpo dele parecia envolver todo o espaço. Augusto levantou a mão como se fosse tocar o rosto dela, mas parou antes de completar o gesto. O medo ainda estava ali. O desejo também. A porta da varanda se abriu atrás deles, quebrando o momento. Ambos se afastaram rapidamente, como se alguém pudesse enxergar o que estavam tentando esconder. Quando voltaram para o salão, a atmosfera entre eles havia mudado de forma irreversível. Não havia mais como fingir que era apenas trabalho. Naquela noite, enquanto o evento continuava e as luzes refletiam no vestido de Milena, Augusto percebeu que estava perdendo a batalha contra si mesmo. E Milena entendeu que aquele sentimento crescente não era apenas gratidão ou admiração. Era algo mais profundo, algo que começava a ultrapassar qualquer regra. Depois da gala, nada voltou a ser como antes. Milena Martins tentou retomar a rotina com a mesma disciplina que sempre teve, mas cada olhar trocado com Augusto Valverde parecia carregar um significado novo, mais intenso, impossível de ignorar. Era como se algo tivesse sido despertado naquela noite, um sentimento que já existia, mas que agora se tornava impossível de esconder. Na manhã seguinte ao evento, o escritório parecia estranhamente silencioso. Augusto chegou mais cedo do que o habitual e permaneceu dentro da sala por longos minutos antes de chamar Milena. Quando ela entrou, encontrou-o de pé diante da janela, observando a cidade com uma expressão distante. Precisamos conversar, disse ele sem se virar. Milena sentiu o coração apertar. O tom dele não era frio, mas carregava um peso que a deixou inquieta. Sobre ontem? Perguntou com cuidado. Ele assentiu lentamente. Cruzamos algumas linhas que eu prometi a mim mesmo não cruzar. As palavras foram firmes, mas havia algo quebrado na forma como ele as disse. Milena respirou fundo antes de responder. Eu também senti que algo mudou. Augusto se virou então, e os olhos dele estavam intensos como se travasse uma batalha interna. Não quero te machucar, disse finalmente. Minha vida é complicada, Milena. Meu passado, minhas escolhas. Tudo isso pode te atingir. Ela se aproximou um pouco mais da mesa. Eu não sou frágil, Augusto. Ele soltou um pequeno suspiro, como se aquelas palavras o tocassem mais profundamente do que deveria. Nos dias seguintes, ambos tentaram manter uma distância discreta, pelo menos diante dos outros funcionários. Ainda assim, pequenas mudanças começaram a surgir. Augusto passou a usar o nome dela com mais frequência, sem o formalismo que antes fazia questão de manter. Milena, por sua vez, percebeu que ele ficava mais atento aos detalhes que a envolviam. O café que ela gostava, a temperatura do ar-condicionado, até mesmo o ritmo das reuniões quando notava que ela estava cansada. Era uma aproximação lenta, quase cuidadosa, mas inevitável. Uma tarde chuvosa trouxe um momento inesperado. Milena estava organizando arquivos antigos quando encontrou novamente documentos relacionados à dívida do pai. O valor pago por Augusto continuava ecoando em sua mente. Aquela atitude ia além de qualquer contrato. Era proteção, cuidado, talvez até algo mais profundo. Ela entrou na sala dele sem avisar. Por que você fez aquilo por mim? Perguntou sem rodeios. Augusto levantou o olhar surpreso. Cassie e Tindessa, já conversamos sobre isso. Não, você desviou, insistiu ela. Eu preciso entender. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, os dedos pressionando a borda da mesa. Porque quando te vi naquele banco, você não parecia alguém derrotado, disse a voz mais baixa. Parecia alguém que faria qualquer coisa por quem ama. Eu respeito isso. Milena sentiu o peito aquecer. Só respeito?
Ele hesitou. Eu admiro você, completou com dificuldade. A palavra ficou suspensa no ar, carregada de emoção contida. Naquela noite, o trabalho se estendeu além do horário habitual. O prédio ficou quase vazio e o som distante da chuva criava uma atmosfera íntima dentro da sala iluminada apenas pelas luzes da cidade. Milena trouxe 2 xícaras de café e colocou uma sobre a mesa dele. Os dedos dele se tocaram. O contato durou mais do que deveria. Augusto levantou o olhar e por um instante parecia ter esquecido todas as regras que criara para si mesmo. Isso está ficando perigoso, murmurou. Talvez já tenha ficado, respondeu ela em voz baixa. Ele se levantou lentamente, caminhando até ficar diante dela. A proximidade fez o coração de Milena disparar. Havia desejo ali, mas também cuidado, como se ele estivesse lutando contra algo maior que ambos. Você confia em mim? Perguntou ele. Ela assentiu sem hesitar, mais do que deveria. A resposta pareceu quebrar algo dentro dele. Augusto levantou a mão e, desta vez, não parou antes de tocar o rosto dela. O gesto foi suave, quase reverente, como se estivesse tocando algo precioso demais para ser tratado com pressa. Milena fechou os olhos por um segundo, sentindo o calor daquele toque. Mas antes que qualquer outra coisa acontecesse, ele recuou, passando a mão pelo cabelo com frustração. Não posso, ainda não, disse com voz rouca. Ela respeitou o limite, mesmo sentindo o coração apertado. Havia algo bonito naquele controle, algo que mostrava que ele queria fazer as coisas da maneira certa. Nos dias seguintes, a proximidade entre eles continuou crescendo em pequenos detalhes. Augusto começou a compartilhar partes do próprio passado, falando sobre a perda dos pais e sobre a traição que o havia transformado em alguém distante emocionalmente. Milena ouviu tudo em silêncio, percebendo que ele estava abrindo portas que havia mantido fechadas por anos. Em troca, ela contou sobre a infância simples, sobre a mãe que havia ensinado a nunca desistir e sobre os sonhos que ainda guardava em segredo. As conversas se tornaram mais frequentes, mais pessoais, mais verdadeiras. Uma noite, enquanto trabalhavam até tarde, Augusto comentou sem pensar. Eu poderia te levar para conhecer o mundo que você sempre quis ver. Milena levantou os olhos surpresa. Isso parece um plano de futuro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, percebendo o peso das próprias palavras. Talvez seja, respondeu por fim. O coração dela se encheu de uma esperança que a assustava. Porém, nem tudo era leveza. Rumores começaram a surgir dentro da empresa. Alguns funcionários observavam a proximidade entre os dois com curiosidade. Outros cochichavam nos corredores. Augusto fingia não perceber, mas Milena sentia o peso daqueles olhares. Mesmo assim, cada momento juntos parecia mais intenso. Num fim de tarde, enquanto saíam do prédio, o vento frio fez Milena se abraçar instintivamente. Augusto tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros dela sem dizer nada. Você sempre faz isso, comentou ela sorrindo de leve. O quê? Me proteger. Ele desviou o olhar, mas não negou. O carro atravessava a cidade, enquanto o silêncio confortável se instalava entre eles. Não era mais o silêncio distante do começo, era algo cheio de significado. Quando chegaram ao prédio dela, Milena hesitou antes de sair. Obrigada, por tudo. Augusto assentiu, mas permaneceu olhando enquanto ela caminhava até a entrada. Era como se cada despedida fosse mais difícil do que a anterior. Naquela noite, ambos ficaram acordados pensando no que estava acontecendo. Era mais do que atração, mais do que gratidão. Era um sentimento que crescia devagar, intenso, envolvente e impossível de negar. Eles ainda não tinham cruzado completamente a linha que separava o profissional do pessoal. Mas o coração dos dois já sabia que estavam caminhando diretamente para esse momento. E nenhum dos dois parecia disposto a voltar atrás. Os dias que seguiram foram marcados por uma sensação nova entre Milena Martins e Augusto Valverde. Não era mais apenas tensão silenciosa ou olhares demorados. Algo dentro deles parecia ter despertado definitivamente, como uma chama que crescia devagar, mas sem possibilidade de ser apagada. Ainda assim, ambos caminhavam com cuidado, conscientes de que qualquer passo errado poderia mudar tudo. Milena começou a perceber mudanças sutis em Augusto. Ele ainda mantinha a postura firme diante da equipe, mas quando estavam a sós, havia momentos em que sua expressão se tornava mais leve, quase vulnerável.
Ele sorria com mais frequência, ainda que discretamente, e usava o nome dela com uma naturalidade que antes não existia. Em uma manhã tranquila, enquanto revisavam relatórios, Augusto comentou algo inesperado. Você reorganizou minha agenda melhor do que qualquer pessoa antes. Milena sorriu, surpresa. Eu só estou tentando acompanhar seu ritmo. Ele apoiou o olhar nela por alguns segundos, como se quisesse dizer algo mais, mas decidiu voltar aos documentos. Ainda assim, aquela pequena troca de palavras aqueceu o ambiente. O que nenhum dos dois percebia era que as pessoas ao redor começavam a notar a diferença. Comentários surgiam em corredores, olhares curiosos acompanhavam quando saíam juntos para reuniões. Augusto ignorava tudo, mas Milena sentia o peso silencioso das especulações. Apesar disso, a proximidade entre eles continuava crescendo. Certa tarde, durante uma reunião externa em um restaurante elegante, um investidor estrangeiro fez um comentário elogioso demais sobre Milena. Augusto respondeu com firmeza, posicionando-a ao seu lado com naturalidade, como se fosse o lugar mais óbvio do mundo. Ela trabalha comigo, disse ele com calma, mas com um tom que deixava claro que não havia espaço para interpretações. Milena sentiu o coração aquecer com aquele gesto. Não era apenas profissionalismo, havia algo mais profundo ali. Na volta para o escritório, o silêncio dentro do carro parecia carregado de pensamentos não ditos. Augusto dirigia concentrado, mas seus olhos desviavam brevemente para ela de vez em quando. Você ficou incomodada? Perguntou ele finalmente. Não, que só surpresa, respondeu Milena. Ele assentiu lentamente. Eu não gosto quando alguém ultrapassa limites com você. As palavras ficaram no ar, intensas e sinceras. Milena virou o rosto para a janela, tentando esconder o sorriso suave que surgiu sem querer. Naquela noite, o trabalho se estendeu até mais tarde do que o habitual. O prédio estava quase vazio, e o som distante da cidade preenchia o silêncio do escritório. Milena entrou na sala de Augusto para entregar alguns documentos e encontrou-o olhando pela janela, perdido em pensamentos. Tudo bem? Perguntou ela. Ele demorou alguns segundos para responder. Eu tenho tentado manter distância, mas cada dia parece mais difícil. Milena sentiu o coração acelerar. Aproximou-se devagar, deixando os papéis sobre a mesa. Talvez não seja algo que precise evitar, disse com voz baixa. Augusto virou-se para ela lentamente. A proximidade fez o ar parecer mais quente. Por um instante, nenhum dos dois falou. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, restando apenas aquele espaço entre eles. Você não faz ideia do quanto me desarma, confessou ele finalmente. A sinceridade da frase fez Milena respirar mais fundo. E você não imagina o quanto me faz sentir segura. Ele levantou a mão e tocou levemente a ponta dos dedos dela. O contato foi suave, mas suficiente para enviar um arrepio pelo corpo inteiro dela. Dessa vez, ele não recuou imediatamente. Os olhos dele se encontraram, e havia ali uma mistura intensa de desejo e cuidado. Milena, murmurou ele como um aviso e uma pergunta ao mesmo tempo. Ela não respondeu com palavras, apenas permaneceu ali sem se afastar. Augusto deslizou a mão até o rosto dela, acariciando suavemente a linha da mandíbula. O toque era quente, firme, mas cheio de respeito. Milena fechou os olhos por um segundo, deixando-se envolver pela sensação. Por um instante, parecia que ele iria beijá-la, mas Augusto parou, respirando fundo, como se lutasse contra si mesmo. Eu prometi fazer isso do jeito certo, disse a voz baixa e rouca, sem pressa, sem confusão. Milena sorriu levemente. Às vezes o certo é apenas sentir. Ele passou a mão pelos cabelos nervoso. Você é perigosa, sabia? Só com você, respondeu ela quase em um sussurro. O silêncio que se seguiu era confortável e intenso ao mesmo tempo. Augusto afastou-se alguns passos, tentando recuperar o controle, mas a expressão dele mostrava claramente que aquela batalha estava sendo perdida. Nos dias seguintes, a conexão entre eles se tornou mais evidente. Conversavam sobre coisas além do trabalho, músicas favoritas, lugares que desejavam conhecer, memórias da infância. Era como se estivessem construindo uma ponte emocional lenta e segura. Uma noite, após uma reunião longa, Augusto insistiu em levá-la até o apartamento novamente. A cidade estava iluminada e a conversa dentro do carro fluía com naturalidade. Você já pensou em tirar um tempo só para você? Perguntou ele. Nunca tive essa chance, respondeu Milena. Sempre estive ocupada tentando manter tudo em pé. Ele assentiu,
como se entendesse profundamente. Quando chegaram ao prédio, Milena hesitou antes de sair. "Quer subir para um café?" perguntou com cuidado. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. O convite parecia simples, mas carregava um significado enorme. "Eu quero", disse finalmente, "mas tenho medo de não querer ir embora depois." Ela abriu a porta do carro, sorrindo de leve. "Então talvez não precise ir." Subiram juntos em silêncio. O apartamento era simples, mas acolhedor. Fotos antigas na parede, uma luz suave criando um ambiente íntimo. Milena preparou o chá enquanto Augusto observava o espaço com atenção, percebendo detalhes da vida dela que nunca havia visto antes. "Sua mãe era bonita", comentou ele ao olhar uma foto. "Era e forte", respondeu Milena, aproximando-se. Eles ficaram frente a frente, próximos demais para ignorar o que sentiam. O coração dela batia rápido e a respiração dele parecia mais pesada. "Eu deveria ir", murmurou Augusto, mas não se moveu. "Eu não quero que vá", disse ela finalmente. O silêncio se tornou intenso, quase palpável. Milena deu um passo à frente, aproximando-se ainda mais. "Augusto!" sussurrou. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tomando uma decisão importante. Quando abriu novamente, havia determinação no olhar. A mão dele subiu lentamente até o rosto dela, os dedos acariciando com cuidado. O toque era quente, cheio de significado. Ele se inclinou um pouco mais, aproximando o rosto, mas ainda mantendo espaço suficiente para que ela pudesse recuar se quisesse. Ela não recuou. Os lábios ficaram próximos, a respiração misturada, o momento suspenso entre o desejo e o respeito. Mas no último segundo, Augusto encostou apenas a testa na dela, respirando fundo. "Eu quero que esse momento seja perfeito", disse em voz baixa, sem pressa. Milena sorriu, sentindo o coração aquecer. "Então vamos deixar acontecer no tempo certo." Ele permaneceu ali por alguns segundos, segurando as mãos dela, como se estivesse memorizando cada detalhe daquele instante. Naquela noite, não houve beijo, mas houve algo talvez ainda mais forte, a promessa silenciosa de que estavam prontos para dar o próximo passo. E ambos sabiam que, quando esse momento chegasse, não haveria mais volta. Depois daquela noite no apartamento de Milena Martins, algo entre ela e Augusto Valverde mudou de forma definitiva. Não havia beijo, não havia declarações abertas, mas existia uma certeza silenciosa que crescia a cada olhar trocado. Era como se ambos tivessem reconhecido que já não caminhavam apenas lado a lado por acaso. Estavam seguindo na mesma direção. Na manhã seguinte, Milena acordou mais cedo do que o habitual. O silêncio do apartamento parecia diferente, carregado de lembranças do momento em que Augusto encostara a testa na dela, respirando fundo como se estivesse tentando segurar algo maior do que ele mesmo. Ela levou a mão aos lábios involuntariamente, imaginando como teria sido se ele tivesse se aproximado um pouco mais. No escritório, o clima também parecia novo. Augusto chegou com a mesma postura firme de sempre, mas havia algo mais suave no olhar. Quando cruzaram os olhos pela primeira vez naquele dia, nenhum dos dois conseguiu evitar um sorriso discreto. Helena percebeu a mudança imediatamente. Observava em silêncio enquanto Milena organizava a agenda e Augusto ajustava a gravata pela terceira vez em menos de 5 minutos. "Está tudo bem?" perguntou Helena em voz baixa. Milena assentiu, tentando parecer tranquila. "Está diferente." E realmente estava. As reuniões daquele dia passaram mais rápidas do que o habitual. Augusto parecia concentrado, mas sempre que Milena falava, ele prestava atenção com uma intensidade que não escondia mais. Era como se cada palavra dela tivesse peso especial. No final da tarde, quando o escritório começou a esvaziar, Augusto chamou Milena para revisar alguns documentos. A luz do pôr do sol atravessava as janelas grandes, criando reflexos dourados nas paredes. "Sobre ontem", começou ele, hesitando por um instante. Milena levantou os olhos esperando. "Eu não quero que você pense que estou confuso", disse ele. "Eu sei exatamente o que sinto. Só preciso aprender a lidar com isso sem estragar tudo." As palavras foram sinceras, e o coração dela apertou com ternura. "Eu não tenho pressa", respondeu ela. "Só quero que seja verdadeiro." Augusto ficou em silêncio por alguns segundos, como se aquelas palavras fossem um abrigo que ele nunca havia permitido a si mesmo. Nos dias seguintes, a proximidade entre eles cresceu de forma natural.
Pequenos gestos começaram a surgir com mais frequência. Ele deixava café na mesa dela antes mesmo que pedisse. Ela organizava a agenda dele, de forma que houvesse pequenos intervalos para descanso, algo que ele nunca admitiria precisar. Uma noite, enquanto trabalhavam até mais tarde, Milena trouxe música suave para o ambiente. Era jazz, baixo e elegante, preenchendo o silêncio com algo quase íntimo. "Você gosta disso?" perguntou ela. Augusto demorou um pouco para responder. "Eu costumava ouvir sozinho. Então não precisa mais ser sozinho", disse ela com um sorriso leve. Ele observou por alguns segundos, como se aquela frase tivesse quebrado uma parte antiga de sua resistência. Foi nesse clima que aconteceu o momento que ambos pareciam esperar sem admitir. Milena se aproximou para entregar um relatório, e ao se inclinar levemente, seus dedos tocaram a mão dele novamente. Dessa vez, Augusto não recuou. Ao contrário, segurou a mão dela com firmeza suave, puxando-a levemente para mais perto. O ar ficou quente. "Milena", murmurou ele. Ela não disse nada, apenas permaneceu ali, sentindo o calor da mão dele envolver a sua. Augusto levantou-se devagar, aproximando-se até que a distância entre os dois fosse mínima. A respiração dele roçou o rosto dela, e Milena sentiu o coração disparar. Não havia mais barreiras visíveis, apenas o silêncio cheio de expectativa. "Eu tenho tentado fazer tudo certo", disse ele com voz baixa, "mas toda vez que você está perto, eu esqueço onde estão os limites." "Talvez não existam limites para o que é verdadeiro", respondeu ela. As palavras pareceram destravar algo dentro dele. Augusto levou a mão ao rosto dela novamente, os dedos deslizando com cuidado pela pele. Desta vez, ele não hesitou. Aproximou-se lentamente, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Milena não recuou. Quando os lábios finalmente se encontraram, o mundo pareceu desaparecer. O beijo começou suave, quase tímido, como se ambos estivessem aprendendo um novo idioma emocional. Mas, conforme o tempo passava, a intensidade crescia. Era quente, envolvente, cheio de sentimentos guardados por semanas. Milena segurou a camisa dele com delicadeza, aproximando-se mais. Augusto respondeu com cuidado, as mãos deslizando pela cintura dela de forma firme, porém respeitosa. Havia desejo ali, mas também uma ternura profunda que tornava tudo mais intenso. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego. "Eu esperei muito por isso", confessou ele, a voz rouca. Milena sorriu, sentindo as mãos ainda tremerem levemente. "Eu também." O beijo marcou uma nova fase entre eles. A partir daquele momento, já não era possível fingir que o sentimento era apenas uma possibilidade distante. Nos dias que seguiram, a relação deles se tornou mais aberta, ainda que discreta dentro do ambiente profissional. Augusto passou a confiar mais em Milena, compartilhando decisões importantes e até dúvidas que nunca havia revelado a ninguém. Ela, por sua vez, se sentia mais segura, como se finalmente tivesse encontrado alguém que a enxergava além das dificuldades. Mas nem tudo era leveza. Rumores começaram a circular com mais força dentro da empresa. Alguns funcionários comentavam sobre a proximidade entre o CEO e a assistente. Um rival corporativo, conhecido por atitudes manipuladoras, começou a espalhar insinuações que ameaçavam a reputação de Augusto. Ele tentou ignorar no início, mas a tensão começou a aparecer em pequenos detalhes. Ficava mais calado durante reuniões, mais rígido diante dos outros. Milena percebeu imediatamente. "Está acontecendo algo", disse ela certa noite enquanto revisavam contratos. Augusto hesitou antes de responder. "Algumas pessoas acreditam que nossa relação não é apropriada." O silêncio que se seguiu foi pesado. "E você acredita nisso?" perguntou ela. Ele se aproximou, segurando as mãos dela. "Eu só acredito no que sinto por você." As palavras aqueceram o coração dela, mas também trouxeram um novo desafio. Eles precisariam enfrentar juntos não apenas os próprios sentimentos, mas também o julgamento externo. Naquela noite, quando Augusto deixou Milena em casa, permaneceu no carro por alguns minutos, observando as luzes do apartamento dela acenderem. Era como se precisasse ter certeza de que ela estava segura e de que aquele sentimento era real. Milena, por sua vez, apoiou-se na janela do quarto, olhando para a rua silenciosa. Sentia o coração leve, mas também cheio de expectativa. Sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava pronta para enfrentar qualquer desafio ao lado dele. O beijo havia mudado tudo.
Não era mais apenas desejo contido ou promessa silenciosa. Era amor começando a se revelar, forte e inevitável, pronto para transformar cada decisão que viesse a seguir. Depois do primeiro beijo, a vida de Milena Martins e Augusto Valverde entrou em uma nova fase, intensa e ao mesmo tempo delicada. Nada parecia exatamente igual, mas também não havia uma definição clara do que eram agora. Eles continuavam trabalhando juntos, dividindo decisões, viagens e silêncios cheios de significado. Porém, algo dentro de Augusto começou a mudar de maneira sutil e perigosa. Nos primeiros dias após aquele momento, tudo parecia leve. Augusto sorria mais, encontrava motivos para chamá-la até sua sala, mesmo quando não era necessário, e o olhar dele já não escondia o quanto se sentia diferente perto dela. Milena percebia cada detalhe e se permitia viver aquele sentimento com calma, sem pressa, apenas deixando o que nascia entre eles crescer naturalmente. Mas o passado de Augusto ainda existia, silencioso, observando de longe. Certa manhã, enquanto Milena organizava a agenda do dia, Helena entrou na sala com expressão tensa. Augusto recebeu uma visita inesperada, disse em voz baixa. Milena não deu muita atenção naquele primeiro momento, mas minutos depois, percebeu que o clima do escritório havia mudado. Funcionários cochichavam, olhares curiosos surgiam pelos corredores. Quando Augusto saiu da sala acompanhado por uma mulher elegante, de postura firme e olhar frio, algo dentro dela apertou. Era Laura, a ex-noiva de Augusto. Milena tentou manter a postura profissional, mas não conseguiu evitar a sensação estranha que tomou conta do peito. Laura não parecia apenas uma lembrança distante. Havia algo nos olhos dela que demonstrava arrependimento e interesse. Durante o restante do dia, Augusto ficou mais calado. Evitava o olhar de Milena e mergulhava no trabalho com intensidade quase exagerada. Ela percebeu a mudança imediatamente, mas decidiu esperar. Conhecia o suficiente dele para saber que Augusto precisava de tempo para organizar os próprios pensamentos. Naquela noite, ele não a levou para casa como de costume. Apenas se despediu com um aceno breve e o olhar distante. Milena caminhou até o apartamento, sentindo uma inquietação que não sabia explicar. Algo havia mudado, e o silêncio dele parecia mais pesado do que qualquer discussão. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Augusto começou a responder mensagens mais tarde. Cancelava jantares que haviam planejado. Permanecia mais tempo sozinho no escritório, como se estivesse tentando recuperar um controle que acreditava estar perdendo. Milena tentou conversar algumas vezes, mas ele desviava com respostas curtas. Até que, numa tarde silenciosa, ela entrou na sala dele sem avisar. "O que está acontecendo, Augusto?" perguntou firme. Ele permaneceu olhando para a mesa por alguns segundos antes de responder. "Eu preciso pensar, preciso de espaço." As palavras foram como um golpe inesperado. "Espaço para quê?" insistiu ela, sentindo o coração apertar. Augusto finalmente levantou o olhar, e Milena viu algo que nunca havia visto antes. Medo. "Eu tenho medo de perder você", confessou ele. "Medo de que tudo isso seja rápido demais, de que um dia você perceba que merece alguém melhor." Ela deu um passo à frente, os olhos marejados. "Eu escolhi você." Ele fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras fossem difíceis demais de suportar. "Eu não sei se consigo confiar completamente ainda", murmurou. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de emoções não resolvidas. Milena respirou fundo, tentando manter a calma. "Eu não vou te convencer à força", disse com voz firme, "mas também não vou ficar esperando enquanto você se afasta por medo." Augusto não respondeu, apenas desviou o olhar. Foi ali que ela entendeu que precisava dar um passo atrás. Naquela noite, Milena voltou para casa com o coração pesado. Sentia amor, sentia dor e, acima de tudo, sentia que precisava respeitar a própria dignidade. Passou horas olhando pela janela, lembrando dos momentos que haviam compartilhado, tentando entender como algo tão bonito podia se tornar tão frágil de repente. No dia seguinte, ela tomou uma decisão difícil. Deixou uma carta simples sobre a mesa dele antes do amanhecer. "Obrigada por tudo que fez por mim. Eu te amo, mas também preciso me amar. Espero que encontre o que procura." Quando Augusto chegou ao escritório e encontrou o envelope, o mundo pareceu parar. Leu cada palavra com as mãos tremendo, sentindo um vazio crescer dentro do peito. Pela primeira vez em anos, percebeu que estava prestes a perder algo que realmente importava. Os dias seguintes foram estranhos.
O escritório continuava funcionando, as reuniões aconteciam, contratos eram assinados, mas Augusto parecia apenas existir, sem realmente estar presente. Hugo, seu amigo e sócio, observava tudo em silêncio, esperando o momento certo para intervir. "Você está deixando o medo vencer", disse Hugo certa tarde. Augusto não respondeu. "Você passou anos tentando controlar tudo", continuou Hugo. "Mas amor não funciona assim." As palavras ficaram ecoando na mente dele. Foi durante uma reunião importante com investidores que Augusto percebeu o quanto estava perdido. Olhou para a cadeira vazia ao lado da mesa e sentiu um aperto profundo. Era ali que Milena costumava sentar, tomando notas com aquele foco tranquilo que sempre o acalmava. De repente, ele se levantou. "Preciso sair", disse, surpreendendo todos. Sem explicar mais nada, saiu do prédio e entrou no carro, dirigindo pelas ruas molhadas pela chuva fina da noite. O coração batia rápido, como se finalmente tivesse encontrado coragem para enfrentar o que realmente sentia. Quando chegou ao prédio de Milena, estava completamente encharcado pela chuva. Subiu as escadas sem pensar duas vezes e bateu na porta com urgência. Ela abriu alguns segundos depois, surpresa ao vê-lo ali. "Augusto?" Ele a interrompeu antes que ela terminasse. "Eu fui um idiota", disse a voz quebrada. "Passei anos com medo de sentir e quando finalmente encontrei algo verdadeiro, tentei fugir de novo." Milena sentiu os olhos marejarem. "Eu achei que você tinha desistido", sussurrou. Ele aproximou-se lentamente. "Eu nunca desisti de você. Só estava com medo de não ser suficiente." Ela deu um passo à frente, segurando o rosto dele com cuidado. "Você é suficiente. Desde o primeiro dia." Augusto fechou os olhos por um segundo, como se aquelas palavras fossem a cura que precisava ouvir. Então a puxou para um abraço apertado, sentindo o perfume dela, o calor do corpo dela, tudo aquilo que achou que havia perdido. "Eu te amo", disse ele finalmente. Milena sorriu entre lágrimas. "Eu também te amo." O beijo que veio em seguida foi diferente do primeiro, mais intenso, mais seguro, carregado de uma entrega que não existia antes. Não era apenas desejo, era escolha. Naquele momento, ambos entenderam que o amor deles não era perfeito, mas era real o suficiente para enfrentar qualquer medo. E pela primeira vez, Augusto Valverde deixou de lutar contra o próprio coração. Porque sabia que sem Milena Martins, nenhuma vitória teria o mesmo significado. Depois da reconciliação naquela noite chuvosa, algo dentro de Milena e Augusto mudou de forma definitiva. Já não havia dúvidas escondidas atrás de olhares silenciosos, nem sentimentos reprimidos por medo. O que existia entre eles agora era claro, profundo e forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio. Ainda assim, ambos sabiam que o mundo ao redor não pararia apenas porque decidiram se amar. Na manhã seguinte, Augusto acordou antes mesmo do despertador tocar. Por alguns segundos ficou em silêncio, observando Milena dormir tranquila ao seu lado. A luz suave atravessava a cortina do quarto, iluminando o rosto dela de um jeito que o fazia esquecer qualquer preocupação. Ele passou a mão delicadamente pelos cabelos dela, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Milena abriu os olhos devagar e sorriu ao vê-lo ali, tão próximo, tão presente. "Você está me olhando faz tempo?" perguntou ainda com a voz baixa e sonolenta. Augusto sorriu de leve. "Tempo suficiente para perceber que nunca mais quero acordar longe de você." Ela sentiu o coração aquecer. Não havia pressa naquele momento, apenas a certeza de que estavam começando algo novo, algo que não precisava mais ser escondido. Os dias seguintes foram intensos e, ao mesmo tempo, cheios de pequenas alegrias. Eles decidiram manter a relação com discrição dentro do ambiente profissional, mas não havia mais distância emocional entre os dois. Augusto já não evitava toques rápidos quando ninguém estava olhando, e Milena sentia que cada gesto dele carregava uma mistura de cuidado e admiração. No escritório, a rotina continuava exigente. Reuniões, viagens curtas e decisões estratégicas ocupavam boa parte do tempo. No entanto, a forma como trabalhavam juntos havia mudado. Augusto confiava mais nas opiniões dela, e Milena se sentia cada vez mais parte daquele universo que antes parecia distante demais. Certa tarde, Hugo chamou Augusto para uma conversa reservada. "Você está diferente", disse ele apoiando-se na mesa, "e não é difícil perceber o motivo." Augusto apenas sorriu. "Eu finalmente parei de fugir." Hugo assentiu satisfeito. "Então não deixe ninguém estragar isso.
nem mesmo você. As palavras ficaram ecoando na mente de Augusto durante o resto do dia. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente. Os rumores dentro da empresa não tinham desaparecido completamente, e alguns investidores mais conservadores começavam a questionar decisões pessoais misturadas ao ambiente profissional. Naquela noite, enquanto jantavam juntos em um pequeno restaurante perto do escritório, Augusto decidiu falar abertamente sobre o que estava acontecendo. Algumas pessoas ainda acreditam que nossa relação pode prejudicar a empresa, disse ele, observando a reação dela com cuidado. Milena manteve a calma. E você acredita nisso? Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Não, eu acredito em nós, mas quero fazer tudo da forma certa para proteger você também. Ela sorriu, apertando levemente os dedos dele. Então vamos enfrentar juntos. O brilho nos olhos de Augusto naquele momento revelou algo novo. Não era apenas paixão, era parceria verdadeira. As semanas passaram e a relação deles se fortaleceu com cada desafio superado. Pequenos hábitos começaram a surgir. Augusto passou a buscá-la todas as manhãs, mesmo quando ela dizia que poderia ir sozinha. Milena preparava café para ele antes das reuniões mais importantes, e os dois criaram um código silencioso de olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Numa noite tranquila de sexta-feira, decidiram caminhar pelo parque próximo ao rio. A cidade estava iluminada e o vento suave trazia uma sensação de calma rara. Milena segurava o braço de Augusto enquanto conversavam sobre planos futuros. Você ainda quer viajar pelo mundo? Perguntou ele. Quero, mas agora imagino você ao meu lado em cada lugar, respondeu ela rindo baixo. Ele parou de caminhar e a puxou para perto. Eu quero te mostrar tudo o que você sonhou, mas também quero construir algo nosso aqui. Milena percebeu o tom diferente na voz dele, como se estivesse preparando algo importante. Nos dias seguintes, Augusto começou a agir de maneira mais pensativa. Passava alguns minutos sozinho, olhando pela janela do escritório, revisando agendas pessoais e fazendo ligações discretas. Milena percebeu, mas decidiu respeitar o tempo dele, confiando que, quando fosse o momento certo, ele compartilharia. Uma semana depois, Augusto pediu para encontrá-la em um lugar especial após o trabalho. Milena chegou ao local sem saber exatamente o que esperar. Era um terraço com vista para a cidade, iluminado por luzes suaves e decorado de forma simples, mas elegante. Ele estava esperando. Vestia um terno escuro, mas o olhar era diferente. Mais vulnerável, mais sincero do que ela já tinha visto. Eu passei muito tempo tentando controlar tudo, começou ele, a voz firme, porém carregada de emoção. Evitei sentir, evitei confiar, até você aparecer. Milena sentiu o coração acelerar. Você me mostrou que o amor não é fraqueza, continuou ele, é coragem. Augusto então se ajoelhou lentamente, tirando uma pequena caixa do bolso. O brilho do anel refletiu a luz suave do terraço. Eu não quero apenas viver momentos com você. Quero construir uma vida inteira ao seu lado. Milena, você aceita se casar comigo? O mundo pareceu parar por alguns segundos. Milena levou as mãos ao rosto emocionada e deixou as lágrimas caírem sem tentar esconder. Sim, 1000 vezes sim, respondeu a voz tremendo. Augusto colocou o anel no dedo dela e a puxou para um abraço forte, como se estivesse finalmente encontrando o lugar onde sempre deveria estar. O beijo que trocaram foi calmo, cheio de promessas silenciosas e de um amor que havia superado medos, dúvidas e obstáculos. Nos meses seguintes, a vida dele se transformou ainda mais. Milena foi transferida para outro setor da empresa, assumindo um cargo estratégico que valorizava suas habilidades e eliminava qualquer conflito profissional. Augusto enfrentou publicamente os rumores, defendendo a relação com transparência e firmeza, conquistando o respeito de muitos que antes duvidavam. Eles começaram a planejar o futuro juntos. Escolheram uma casa tranquila fora do centro da cidade, cercada por jardins que Milena insistiu em cuidar pessoalmente. As noites passaram a ser preenchidas por conversas longas, risadas e planos que antes pareciam impossíveis. Certa noite, enquanto estavam sentados na varanda observando o céu estrelado, Augusto segurou a mão dela e disse: Eu nunca imaginei que poderia sentir algo assim, tão completo. Milena encostou a cabeça no ombro dele. Talvez a gente só precise da pessoa certa para perceber que merece ser feliz. Ele sorriu, beijando a testa dela com carinho. O amor entre eles já não era apenas intenso. Era seguro, maduro, forte o suficiente
para transformar cada dia em uma nova chance de recomeçar. E naquele momento, olhando para a cidade iluminada ao longe, ambos sabiam que tudo o que haviam enfrentado até ali tinha valido a pena, porque agora não existiam mais dúvidas. Apenas a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar, juntos. O tempo parecia ter encontrado um novo ritmo depois do pedido de casamento. Milena Martins e Augusto Valverde não estavam apenas vivendo uma fase feliz, estavam construindo algo sólido, algo que nascia das cicatrizes que ambos carregavam e da coragem de escolher o amor todos os dias. Ainda havia desafios, responsabilidades e olhares curiosos ao redor, mas nada parecia grande demais quando estavam juntos. A manhã começou tranquila. A luz do sol atravessava as cortinas da casa nova, espalhando tons dourados pelas paredes claras. Milena despertou primeiro e ficou alguns segundos observando Augusto dormir. Ele parecia diferente ali, longe das pressões da empresa, sem a postura rígida que costumava carregar nos corredores corporativos. Apenas Augusto, o homem que aprendera a amar novamente. Ela deslizou para fora da cama com cuidado, preparando café na cozinha. O cheiro quente e familiar preencheu o ambiente, trazendo uma sensação de lar que nunca havia experimentado antes. Quando ele apareceu na porta, ainda com o cabelo levemente bagunçado, Milena sorriu. "Você sempre acorda antes de mim", disse ele encostando-se na bancada. "Alguém precisa cuidar de você", respondeu ela brincando. Augusto se aproximou devagar, envolvendo a cintura dela com delicadeza. O toque era firme, mas carregado de carinho. Não havia pressa, apenas a intimidade de quem já conhecia cada silêncio do outro. "Eu nunca imaginei que uma rotina simples pudesse me fazer tão feliz", murmurou ele, apoiando o queixo no ombro dela. Milena sentiu o coração acelerar, não pela intensidade, mas pela paz que ele trazia. Nos dias seguintes, a preparação para o casamento começou a tomar forma. Nada extravagante demais, apenas algo que refletisse quem eles realmente eram. Uma cerimônia ao ar livre, com pessoas próximas e momentos verdadeiros. Augusto insistiu em participar de cada detalhe, algo que surpreendeu até mesmo Hugo, que observava tudo com um sorriso discreto. "Quem diria que você discutiria cores de flores com tanta seriedade?", brincou o amigo, durante uma reunião rápida. Augusto apenas deu de ombros. Quando algo importa de verdade, cada detalhe faz diferença. Enquanto isso, Milena mergulhava em seu novo cargo dentro da empresa. O respeito dos colegas crescia a cada dia, e ela mostrava que não estava ali por causa de Augusto, mas pelo próprio talento. Essa independência fortalecia ainda mais a relação deles, criando um equilíbrio saudável entre amor e admiração profissional. Certa noite, após um jantar simples em casa, Milena encontrou Augusto sentado na varanda, olhando o céu. "Em que está pensando?", perguntou sentando-se ao lado dele. Ele demorou alguns segundos para responder. "Em como tudo mudou tão rápido e em como eu quase perdi isso por medo." Ela segurou a mão dele. "Mas você não perdeu. Você escolheu ficar." O silêncio que seguiu foi confortável, preenchido pelo som distante da cidade e pela sensação de que o futuro não era mais algo assustador. Os meses passaram com uma leveza que ambos ainda estavam aprendendo a aceitar. Pequenos gestos se tornaram parte da rotina. Mensagens inesperadas durante o dia, abraços demorados antes de dormir, risadas compartilhadas por coisas simples. O desejo entre eles continuava vivo, quente e silencioso, mas agora vinha acompanhado de uma conexão emocional profunda. Na véspera do casamento, Milena sentiu o nervosismo crescer. Caminhava pelo jardim da casa, enquanto lembrava de tudo o que havia vivido até chegar ali. A dívida do pai, o medo, a proposta inesperada de Augusto. Cada passo parecia distante, mas essencial para aquele momento. Augusto apareceu atrás dela, colocando o paletó sobre os ombros dela quando percebeu o vento frio. "Nervosa?", perguntou. "Um pouco", admitiu ela. "Não por nós, mas por tudo parecer tão perfeito." Ele a virou lentamente para encará-lo. Perfeito não significa fácil. Significa que escolhemos continuar mesmo quando não é simples. Milena respirou fundo, sentindo o olhar dele aquecer cada pensamento. "Eu escolheria você em qualquer versão da nossa história", disse ela. Augusto sorriu e beijou a testa dela com carinho. O dia do casamento chegou com um céu claro e uma brisa suave. O jardim estava decorado com flores em tons claros, cadeiras simples alinhadas sob árvores altas e uma atmosfera que parecia suspensa no tempo.
Amigos próximos, familiares e alguns colegas mais íntimos aguardavam em silêncio respeitoso. Quando Milena apareceu no caminho que levava ao altar, Augusto perdeu o fôlego por um instante. Ela caminhava com passos firmes, o vestido leve acompanhando cada movimento. Não era apenas a beleza dela que o tocava, mas tudo o que ela representava: coragem, verdade e amor. Eles trocaram votos simples, sem promessas grandiosas, apenas palavras sinceras que ecoaram profundamente. Você me ensinou que amar não é perder o controle, é confiar, disse Augusto, a voz firme. E você me mostrou que ser forte não significa caminhar sozinho, respondeu Milena, emocionada. O beijo que selou a união foi suave, carregado de significado. Não havia pressa, apenas a certeza de que estavam começando um novo capítulo. A vida após o casamento trouxe ainda mais mudanças. A casa nova ganhou vida com risadas, música baixa nas noites tranquilas e projetos compartilhados. Augusto começou a equilibrar melhor o trabalho com momentos pessoais, algo que antes parecia impossível para ele. Uma tarde ensolarada, enquanto organizavam o jardim, Milena segurou a mão dele e colocou sobre o próprio ventre. Eu tenho algo para te contar, disse, os olhos brilhando. Augusto franziu a testa confuso, até perceber o sorriso nervoso dela. Nós vamos ter um bebê. O mundo pareceu parar novamente. Ele levou alguns segundos para reagir, absorvendo a notícia como se fosse um presente inesperado. Você está falando sério? Perguntou a voz falhando. Milena assentiu, emocionada. Augusto a abraçou com força, escondendo o rosto no pescoço dela, enquanto uma mistura de alegria e medo atravessava o peito. Eu vou aprender. Vou ser melhor por vocês dois, murmurou ele. Os meses seguintes foram preenchidos por descobertas e mudanças. Augusto passou a chegar mais cedo em casa, ajudando Milena em cada detalhe, desde consultas médicas até pequenas decisões do dia a dia. O homem que antes vivia cercado por contratos e prazos, agora encontrava alegria em montar um berço ou escolher cores para o quarto do bebê. Certa noite, sentados na varanda, Milena perguntou: Você ainda tem medo? Ele pensou por alguns segundos. Todos os dias. Mas agora o medo não me paralisa. Ele me lembra do quanto isso é importante. Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Então vamos enfrentar juntos. O nascimento do bebê trouxe uma nova dimensão para o amor deles. Augusto, que antes evitava demonstrar emoções em público, não conseguiu esconder as lágrimas ao segurar o filho pela primeira vez. Milena observava a cena com o coração cheio, percebendo que aquele homem, antes marcado por distância emocional, agora se entregava completamente. Os anos seguintes foram construídos com pequenos momentos que, somados, formaram uma história intensa e verdadeira. Viagens simples, aniversários celebrados em casa, noites em que apenas conversavam sobre sonhos antigos e novos planos. Em uma tarde tranquila, enquanto observavam o filho brincar no jardim, Augusto segurou a mão de Milena. Lembra de quando tudo começou? Perguntou ele. Lembro do medo e da esperança, respondeu ela. Ele sorriu. Eu pensei que tinha salvado você naquele dia, mas foi você quem salvou a mim. Milena apertou a mão dele com carinho. Talvez a gente tenha salvado um ao outro. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons quentes. O vento leve balançava as folhas das árvores e o som das risadas do filho ecoava pelo jardim. Augusto puxou Milena para um abraço, beijando suavemente os cabelos dela. Obrigado por nunca desistir de nós, disse ele. Obrigada por aprender a amar sem medo, respondeu ela. Ali naquele instante simples, não havia mais dúvidas nem fantasmas do passado. Apenas dois corações que haviam atravessado dor, desejo, escolhas difíceis e reencontros até finalmente entender que o verdadeiro amor não nasce perfeito, ele se constrói. E enquanto a noite caía lentamente, iluminada por estrelas silenciosas, Milena Martins e Augusto Valverde sabiam que aquela história, que começou como um acordo inesperado, havia se transformado em algo muito maior. Uma promessa viva, um amor intenso e um final extremamente feliz, apaixonante e envolvente que continuaria sendo escrito todos os dias, juntos. Se você chegou até aqui comigo, então essa história também tocou o seu coração. Então se inscreve no canal agora e deixa o seu like para que mais pessoas possam sentir tudo isso que vivemos juntos. E antes de ir, me diz uma coisa sincera. Se fosse você vivendo tudo isso,
Teria lutado até o fim ou teria desistido no meio do caminho?